Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. América Chaves Seguros. E Precision Hospitalar, distribuidora de medicamentos. Youssef Bar Jacó, ou José, filho de Jacó, ou simplesmente José, na história de Jesus, ele foi um personagem que aparece muito no início, mas que depois pouco se fala dele. Então nós vamos conhecer um pouco mais da história de quem também foi muito importante na vida de Jesus, ou seja, o seu pai, José. Hoje o programa Visão Espírita é especial, Dia dos Pais. Temos participações de Edgar Tão, Paulo Catanose, João Boreço e Gilberto Silva na técnica. Neste programa Visão Espírita, vamos fazer do Dia dos Pais, todos os dias são dias dos pais. Dia dos Pais. Ao longo dos anos, todos nós que comemoramos estas datas, na condição de filhos principalmente por um bom tempo, depois na condição de pais e alguns na condição de avós, bisavós, e assim, ao longo de uma existência, vamos registrando estas datas. Datas têm um significado além da sua relevância comercial. É claro que a origem do Dia dos Pais tem para cada país, para cada povo. Ao redor do mundo, essa data é comemorada em várias populações. Umas em 19 de março, no Brasil é no segundo domingo de agosto. E assim, essa data tem algo que nos faz pensar. Primeiro, porque reconhecemos a importância do pai em nossas vidas. Tenha sido ele presente ou ausente, tenha sido ele resistente, difícil, duro, patriarca, não importa. Devemos a este pai a nossa existência e a condição de estar aqui. Então, isto faz emergir dentro de cada um de nós este significado, esta história, esta caminhada e este momento. Então, comemorar o Dia dos Pais é resgatar dos arquivos da nossa mente, das nossas emoções, agradáveis, felizes momentos, mas também algumas coisas que ficaram escondidas, não muito esclarecidas, dificilmente explicadas, mas faz parte, é da vida, é assim. Então nós espíritas vamos comemorar o Dia dos Pais e vamos fazer dele uma profunda alegria. Vamos saudar aqueles espíritos que, nesta atual existência, nos acolheram. Vamos ficar alegres por termos acolhido os espíritos se somos pais. E vamos também festejar se, além de pais, nos tornamos avós e bisavós. A data tem presentes, mas eu tenho certeza que o grande presente que todos esperamos é a presença alegre, amiga, fraterna, seja no lar de nossos pais ou recebendo os nossos filhos. Para cada um, especialmente para você, como para mim, como para qualquer outro, essa data tem um significado de amor. Por que um significado de amor? Porque vamos começando ao longo dos anos percebendo que o que vai fazer-nos filhos melhores, pais melhores, avós melhores, bisavós melhores, é a nossa capacidade de amar, a nossa proposta de amar,
as nossas atitudes de amor. Estas fazem de todos os dias o Dia dos Pais. A paternidade de José é uma destas questões que exige de nós um esforço para que possamos nos desdobrar em torno de um fato conhecido para outro que o Espiritismo procura naturalmente também considerar diante das revelações que os espíritos superiores acabam por trazer através de Allan Kardec. Dito isso, nós podemos considerar que as afirmações contidas no Evangelho, e aqui eu quero ressaltar particularmente aquelas trazidas por Lucas e Mateus em torno da concepção de Maria, que vai afirmar que Maria foi concebida pelo Espírito Santo, precisamos observar tais afirmações sob uma ótica não literalista. Equivale a dizer, é claro, que o Espiritismo acaba por nos solicitar mais uma vez a análise dos textos evangélicos sob a ótica da fé raciocinada. Nós não desprezamos que naturalmente há ali informações, alegorias, símbolos muito significativos, muito presentes no imaginário, no atavismo humano. Contudo, nós também devemos entender os lances cruciais, comprovados e fartamente sabidos da própria ciência, evidentemente. O Espiritismo entende que o espírito, para que ele encarne no novo corpo, deve ocorrer no instante da fecundação. Quando, portanto, o espermatozoide fecunda um óvulo, ali, formando o zigoto inicial, o espírito já se encontra vinculado a este embrião que surge e que, evidentemente, se desenvolverá. Ora, tratando-se de Jesus, é compreensível que tenha tido ali as incumbências dentro de uma programação divina e uma programação sagrada, evidentemente. Contudo, nós devemos entender o papel biológico de José, que ele próprio, em matrimônio com Maria, acaba, portanto, de fecundar Maria através de uma relação sexual convencional. Então, nós entendemos que José, de fato, é o pai biológico de Jesus e que, naturalmente, em função disso, assume o que não poderia ser diferente, ele assume por si só todas as tarefas da educação, da instrução, da proteção de Jesus durante a fase que lhe era evidentemente necessário cumprir esse papel. Nós não temos muitas informações em torno da vida de José, entretanto, inclusive do próprio Espiritismo. Contudo, nós devemos entender esse papel fundamental na educação do Cristo, na educação de Jesus. Nós também queremos, assim, apresentar uma afirmação de Allan Kardec contida no livro A Gênese, no capítulo 13, em torno dos milagres. Kardec, no início desse capítulo 13, lá no item de número 15, vai afirmar que Deus pode, evidentemente, fazer milagres. Entretanto, o questionamento desenvolvido por Kardec é se ele faz os milagres. Ora, entendendo que Deus pode fazer, nós também compreendemos que necessariamente não se trata ali da concepção de Jesus de um milagre. Nós devemos, antes de tudo, considerar que Deus não necessita derrogar as leis da natureza para se fazer presente entre os homens, entre as criaturas. Não obstante nós considerarmos que a alçada do estudo dos milagres não é de competência do Espiritismo, nós não podemos ignorar que Deus não faz coisas inúteis.
E a doutrina espírita, por isso mesmo, ela emite uma opinião diante de tais questões. Não sendo assim necessários, diz Allan Kardec no final desse item número 15, não sendo assim necessários os milagres para a glorificação de Deus, nada no universo se produz fora do âmbito das leis gerais. Deus, portanto, não faz milagres porque, sendo como são perfeitas as suas leis, não lhe é necessário derrogá-las. Se há fatos que nós ainda não compreendemos, é que ainda nos faltam os conhecimentos necessários. É nesse sentido, portanto, que nós entendemos a paternidade de José, a paternidade biológica de José, como um fato, considerando aí o conúbio sexual com Maria, vamos dizer, nas leis sagradas, nas leis divinas, onde ali selavam também entre eles o respeito, o amor e todo o compromisso espiritual que naturalmente eles trazem junto à humanidade. É importante considerar, portanto, o papel de José no fenômeno Jesus na Terra como um papel de um pai zeloso, um pai cumpridor dos seus deveres, das suas obrigações, mas, sobretudo, um pai presente em todas as circunstâncias da vida com o filho Jesus, enquanto José esteve naturalmente encarnado, cumprindo a sua missão devotada do pai de Jesus. José nasceu na Galiléia, no norte de Israel. Antes de se casar com Maria, ele foi casado e teve 5 filhos. Mas ele ficou viúvo quando um dos seus filhos ainda era muito pequenino. Seu nome era Tiago. Ele era bom pai, responsável, trabalhador e justo. Trabalhando como carpinteiro, ele sustentou sua família. José era um homem trabalhador, reservado e conhecido pela sua dignidade, firmeza de caráter e ação moral, além de excessivamente cauteloso nas coisas mais simples. Muito atencioso para com a família, embora muito rígido, ele era tão correto que jamais aceitou qualquer compromisso profissional caso ainda tivesse alguma dúvida de poder cumpri-lo. Enérgico, sóbrio, religioso, mas sem excitamento fanático ou exagero místico, manifestava profundo respeito para com os preceitos e regras sagradas do Torá, ou seja, um manual de conduta para o judaísmo. Era também um terapeuta externo da coletividade dos essênios, pois atendia os necessitados através de passes fluídicos e irradiação magnética, cujo trabalho era desprovido de qualquer interesse mercenário. José também amava o próximo, e ele se sentia muito feliz em servir a Deus em qualquer empreitada espiritual. Foi exatamente pela sua grandeza espiritual que José mereceu a confiança das forças divinas que presidiram a vinda de Jesus à Terra. Mesmo tendo idade mais avançada, ele foi escolhido pelos sacerdotes para se casar com Maria. Ainda noiva de José, Maria foi morar com ele em Nazaré, para que ela pudesse ser protegida, pois ela era uma moça muito especial. E assim que chegou na casa de José, passou a cuidar de Tiago como se fosse sua verdadeira mãe. Pouco tempo depois, Maria ficou grávida. E José desconfiou que o filho não era dele e pensou intimamente em não se casar com Maria. E como era de seu costume, diariamente, Jesus se dirigiu ao templo para fazer suas orações. Inexplicavelmente naquele dia, ele adormeceu. E em sonho, recebeu uma mensagem de que ele seria o pai de Jesus, o Messias, enviado por Deus para salvar seu povo da maldade do mundo. José então voltou para casa, feliz, decidido a cuidar ainda mais de Maria e do novo filho que iria nascer.
E enquanto Maria estava em estado avançado de gravidez, José teve que ir para Belém para participar de um recenseamento. Maria, sendo sua esposa, teve de ir junto. Agora, no meio do caminho, Maria deu sinais de que o bebê nasceria a qualquer momento. José procurou um lugar para se hospedar com Maria. Porém, devido ao recenseamento, todos os lugares, todos os hotéis estavam lotados. Enfrentaram o frio da noite, do deserto, a seca também que o deserto traz, o calor durante o dia, a fome, mas eles sabiam que aquele bebê tinha uma missão muito importante no mundo e eles fariam de tudo para protegê-lo. Finalmente, encontraram um lugar protegido do frio, macio, confortável, na medida do possível, é claro, para que Maria pudesse dar à luz, ou seja, uma estrebaria. Em nenhum momento, José deixou de proteger Maria e seu bebê. José sempre foi ótimo pai. Cuidou, amou Jesus e Maria durante toda a sua vida. Ele foi o exemplo que o menino Jesus teve como pai. Com José, Jesus aprendeu como um bom filho deve ser. Aprendeu a ajudar sua mãe nos afazeres domésticos e a ajudar o pai na carpintaria. Jesus amou tanto sua mãe Maria como o seu pai José, e a eles foi grato por terem cuidado dele, permitindo que sobrevivesse firme e forte para cumprir a sua missão. Enquanto pai, José deveria ser muito semelhante à maioria dos pais em Israel, ou seja, ele amava seus filhos e tinha para com estes grande cuidado. No Evangelho de Mateus, há uma passagem interessante quando Jesus nos diz: qual dentre vós, quando seu filho lhe pede pão, lhes dá pedra? Ou quando pedem peixe, lhes dá uma serpente? Assim, pois, se vós sois imperfeitos, costumais dar coisas boas a seus filhos. Com mais razão, nosso Pai que está nos céus dará coisas boas a quem lhe pede. Note-se que essa passagem, Jesus faz uma comparação entre os pais do céu e os pais da terra, ressaltando o comportamento amoroso dos pais deste mundo. Jesus deve ter observado isso quando criança, não só entre os homens de sua aldeia, mas principalmente observando seu pai José. Agora, acredita-se que José tenha falecido antes da crucificação de Jesus. Enquanto esteve vivo, ele doou amor a Jesus sem qualquer limitação. Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. América Chaves Seguros. E Precision Hospitalar. Distribuidora de medicamentos. Olha o que foi, meu bom José, se apaixonar pela donzela, dentre todas a mais bela de toda a sua Galileia. Casar com Débora ou com Sara, meu bom José, você podia, e nada disso acontecia, mas você foi amar Maria. Você podia simplesmente ser carpinteiro e trabalhar, sem nunca ter que se exilar, nem se esconder com Maria. Meu bom José, você podia ter muitos filhos com Maria, e teu ofício
difícil ensinar, como teu pai sempre fazia. Por que será, meu bom José, que este tão pobre filho um dia andou com estranhas ideias e fizeram chorar Maria? Me lembra às vezes de você, meu bom José, meu pobre amigo, que desta vida só queria ser feliz com sua Maria. José, pai de Jesus, ele ficou conhecido como José da Galileia, José de Nazaré, José o Carpinteiro ou São José, pois ele é considerado santo tanto pela Igreja Católica como pelas igrejas ortodoxa, anglicana e luterana. Na Igreja Católica, ele é considerado o santo padroeiro dos trabalhadores e um modelo para os pais. Só por essas informações já dá para termos uma ideia da importância dele para o cristianismo. José é pouco citado nos evangelhos. Encontramos algumas referências a ele nos capítulos 1 e 2 de Mateus, nos capítulos 1 a 4 de Lucas e nos capítulos 1 e 6 de João. As principais referências dizem respeito a José recebendo Maria como esposa e Jesus como filho, que está lá em Mateus, no capítulo 1, versículos de 18 a 20. Também atendendo ao édito de César para o censo. Ele teve que ir até a sua cidade natal, Belém, e Maria estava grávida e foi onde nasceu Jesus. Encontramos essa passagem lá em Lucas, capítulo 2, versículos de 1 a 7. E depois ele fugindo com a família para o Egito, para proteger Jesus da perseguição de Herodes, que encontramos lá em Mateus, no capítulo 2, versículos de 13 a 23. E mais tarde, levando Jesus e Maria ao templo em Jerusalém, para as festas da Páscoa, quando ele tinha por volta de 12 anos. Essa passagem a gente encontra lá em Lucas, no capítulo 2, versículos de 41 a 52. Devemos nos perguntar o que seria do cristianismo nascente sem esse homem? A providência divina decidiu entregar duas criaturas de altíssima envergadura espiritual, como Maria e Jesus, aos cuidados de José, o que mostra que esse homem tem uma profunda conexão com o alto. E vamos ver que José demonstra isso ao longo de sua vida. Nas poucas informações que se tem sobre ele nos evangelhos, encontramos valores muito preciosos e em nenhuma delas encontramos algum deslize dele. Por exemplo, quando ele se sente inseguro em relação a Maria, ele não a expõe para a sociedade. Se ele a expusesse, ela poderia ter sido apedrejada pelas leis da época, mostrando assim que ele era um homem justo e que tinha fé. Essa passagem a gente encontra lá em Mateus 1, 19. Ele também foi um homem cauteloso, teve paciência, buscou a conexão com o alto. Quando então um anjo lhe apareceu em sonho, ele disse, para que não temessem receber Maria como esposa, e que chamasse o filho de Jesus, que encontramos lá em Mateus capítulo 1, versículos 20 a 21. Ele também demonstrou ter resignação, trabalhando em seu íntimo, recebendo Maria como esposa, cuidando dela e de Jesus com muito zelo, protegendo-os sempre. Também encontramos que José foi um exemplo de fé. Vemos isso quando o anjo lhe aparece e diz para ir para o Egito,
para proteger o menino Jesus da perseguição de Herodes, e ele o faz sem vacilação. Essa passagem a gente encontra lá em Mateus, no capítulo 2, nos versículos de 13 a 23. José também foi um exemplo de homem que cumpria com a ordem, com os ditames sociais. Quando ele sai de Nazaré e vai para Belém, a fim de atender ao edito de César sobre o recenseamento, que está lá em Lucas, capítulo 2, versículos 1 a 7, mostrando que ele está conectado com o alto, mas que não se esquecia das obrigações do mundo. Ele, José, cumpre com o dever dele na oficina, mas não deixa de atender às obrigações religiosas. A última referência que temos é ele cumprindo com a ordem social e com respeito ao aspecto religioso, levando a família a Jerusalém, na época da Páscoa, quando o menino Jesus, com 12 anos, causa admiração aos doutores do templo. Passagem que encontramos lá em Lucas, capítulo 2, versículos 41 a 52. Mas a doutrina espírita vem nos trazer algo mais. E Humberto de Campos nos traz no livro Boa Nova, em seu capítulo 2, uma narrativa da própria mãe de Jesus, onde ela afirma que, após conversar com Eleazar para que Jesus pudesse ser educado no templo, Jesus ponderou a ela: Mãe, toda preparação útil e generosa no mundo é preciosa. Entretanto, eu já estou com Deus. Meu Pai, porém, deseja de nós toda exemplificação que seja boa, e eu escolherei desse modo a escola melhor. E no mesmo dia, embora soubesse das belas promessas que os doutores do templo fizeram na sua presença a seu respeito, Jesus aproximou-se de José e lhe pediu com humildade o admitisse em seus trabalhos. Desde então, como se nos quisesse ensinar que a melhor escola para Deus é a do lar e a do esforço próprio, concluiu a palavra materna com singeleza. Ele aperfeiçoa as madeiras da oficina, empunha o martelo e a enxó, enchendo a casa de ânimo com a sua doce alegria. José, pai de Jesus, passou pelo mundo no divino silêncio de Deus, como afirmou Emmanuel, no texto José da Galileia, no livro Levantar e Seguir. Sendo exemplo a ser seguido e nos lembrando que o aspecto mais importante de nossa vida não é a visibilidade, a notoriedade social, o reconhecimento público, mas sim o cumprimento do dever perante a própria consciência em conexão com o alto. Assim foi José, de ação genuinamente espiritual. Jamais abandonou a carpintaria, jamais abandonou o lar, a família, e foi aquele primeiro esteio, aquela primeira base na qual Jesus pôde confiar para erguer o seu imortal evangelho. Diante de tudo que ele fez, de como agiu, vemos que José era um homem integral, tão profundamente espiritual que seu vulto sublime escapa à análise humana, bastando a nós refletirmos que a providência divina confiou a ele, Maria e Jesus, e que todo o futuro do Evangelho, todo o futuro da missão do Cristo esteve um dia nas mãos desse homem, José, pai de Jesus. A mensagem para o meu pai, eu acho que é uma mensagem que todos nós devemos fazer aos nossos pais. É uma mensagem de gratidão ao Espírito que deu-me a oportunidade de reencarnar, fez o que pôde, o que estava ao seu alcance, o melhor de si, que ele tinha compreensão para dar, e tudo isto eu sou muito grato. Se aqui cheguei, se aqui estou, devo isto ao senhor Ovanildo Benedito Zola, meu pai, e a ele a minha gratidão, meu reconhecimento da sua importância na minha caminhada existencial. Deus lhe pague por tudo que fez, que faz por mim. E concluindo nossos comentários,
nós vamos deixar para as nossas reflexões um pequeno trecho do livro Levantar e Seguir, de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, que diz assim: José da Galileia foi um homem tão profundamente espiritual que seu vulto sublime escapa às análises limitadas de quem não pode prescindir do material humano para um serviço de definições. Programa Visão Espírita.